E essa transição para psicologia? Você falou que tava lá, porque você sai da engenharia já sabendo que era psicologia. Sim. Já sabendo, então. Eu saí já com isso. Como é que foi esse entendimento? Eu comecei foi um processo de conhecer as coisas que eu tinha de habilidade, de interesses, também de orar, entender o que Deus tinha pra minha vida e tal. E aí é nítido que deu certo, né? Exato. Eu falo, cara, acertou. Esse universo paralelo ia ser uma vida muito boring. Não sei o que eu ia estar fazendo lá. Fazia engenharia de alimentos. Quando eu visitei a indústria, o engenheiro com aquela bota de açougueiro, assim... No meio da indústria lá de queijo, eu falei, cara... Tem que gostar, né? Vocês já imaginaram? Não, você não. Não tinha muito a ver. Eu nem... Enfim... Aí eu entendi, fiquei até assim, tipo, talvez eu fazer nutrição, odonto, medicina, mas aí eu tinha esse interesse por saúde mental, falei, vou fazer psicologia. Só que durante a faculdade, é uma faculdade que muita gente tem medo de fazer, né? Como cristão, muita gente se desvia. Não só a faculdade de psicologia, mas acredito que o ambiente da faculdade, se você não tem uma fé muito consolidada, uma cosmovisão muito firme, você vai ser influenciada por outras visões de mundo, mas ainda vai ser testado a tua Vai ser testado. E na psicologia tem muita coisa ali com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia, então acaba que você estuda mais essas questões e pode gerar muita confusão. Mas como eu já estava num momento da minha vida, assim, embora muito nova, mas estava mais madura, meio que eu falei, cara, eu só quero fazer essa faculdade pra poder daqui a pouco me formar, sair daqui. Eu era super envolvida também lá na célula que a gente tinha, então... E também o marido casou, né? Tava casada, aí o homem da casa também, ele dá uma guiada, né? Era um outro momento, assim. Mas eu entendo as pessoas que têm esse receio. Mas a escolha foi isso, assim. Foi muito baseado nesse momento de entender o que Deus tinha pra minha vida e o que eu queria fazer. Mas eu tive muita crise em relação a como que eu vou conciliar isso com a igreja. Porque como eu tava nesse papel de liderança... Sim. E aí as pessoas me procuravam para aconselhamento. E também porque aí eu era psicóloga depois, né? Ou estudante de psicologia. Então, eu meio que não sabia quais eram os limites dessas coisas. E eu até achava no início que eu ia, tipo, servir só na igreja, assim. Que eu não conseguia ver como que eu faria o que eu faço hoje. Conexão. Não conseguia. Uau. Mas é recente também, eu vejo, Alana. Eu tô cursando teologia agora. E a última matéria que eu fiz foi justamente Introdução à Psicologia. Legal. E bem provavelmente, antigamente, não devia ter essa matéria dentro do curso de teologia. E a matéria toda, estudando lá, vai vendo que fala-se muito disso. Que cada vez mais os pastores, líderes têm entendido aonde essas duas matérias elas se convergem e elas podem ser usadas a favor do reino. Então é totalmente isso, como um pastor no... Tanto que esse semestre eu tenho tanto aconselhamento pastoral. E aí você vê como são muito parecidas. Tem enfim, os pensamentos e como você pode usar isso, trazer o Espírito Santo junto, né? A Zoe falando disso. Dá pra se conectar. É uma coisa recente que a gente tá entendendo. E assim, eu lembro quando eu tava na faculdade, de algumas pessoas até na igreja, pastores falarem, por que você tá fazendo psicologia? Né? Você tá aqui, Jesus é suficiente e tal. Então eu ficava muito nessa crise, assim, será que eu tô fazendo um negócio vão aqui, um negócio que não vai ser útil pra nada? Tô aqui estudando para nada. E exatamente, eu acho que essa conscientização da importância da saúde mental, a crise de saúde mental que a gente vive nessa era. Então é impossível que a gente, como igreja, a gente não olhe para isso, mas tem seus limites. E claro que, enfim, quem tá na igreja tem um foco, quem tá na profissão da psicologia tem outro, e tem a galera que pode usar dos dois, tipo a Zoe tá meio que num campo livre ali, né? Ela pode fazer essas duas coisas. Justamente assim, como a gente acredita que nós somos corpo, alma e espírito, do mesmo jeito que o corpo, Jesus pode curar a tua doença, mas você também pode ir num médico. Perfeito. Tem a alma, onde Jesus pode curar a tua depressão, que é uma doença ali da alma, da mental, saúde mental, como você falou, mas você também pode ir num profissional da saúde desse lugar. Exato. Entendeu? Então, é no mesmo campo. Eu sempre falo isso. E o que me ajudou muito a entender mais ainda foi me aproximar da neurociência, me aproximar mais da biologia desses transtornos, porque é uma coisa que eu tô no mestrado agora, até estudando muito sobre isso. Irado. Porque quando a gente entende que tem questões biológicas, alterações cerebrais, alterações neuroquímicas dos transtornos, aí você entende que é muito semelhante a uma doença física. Tem coisas que são mais de um campo das ideias, das emoções, que a gente não consegue palpar, e é onde até a espiritualidade pode entrar, mas tem coisas que são físicas. Por isso que às vezes a gente precisa de um remédio e vai te ajudar, entende? Então... Total. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa questão e de entender um pouco
sobre essa, não sei se é uma neurociência, psicologia, enfim, mas tem um professor meu que ele entrava na sala e falava assim, abre a janela porque tem que entrar a luz, que senão vocês ficam tristes. Aí porque a luz, ela vai, estimula em você um negócio chamado serotonina, o seu cérebro traz uma felicidade, por isso que pessoas depressivas ficam muito no escuro e tal. E eu lembro e falei, nossa, caramba, não é só um sentimento. Exatamente. Não é só uma coisa que eu sinto, mas é realmente algo que tem algo no meu cérebro físico que a tá nossa mente e o nosso corpo, eles estão muito interligados. Ontem eu tava gravando até um podcast que vai no ar aí nesse próximo mês sobre a importância do sono. Então, tem coisas que as pessoas subestimam muito, que são coisas básicas, né? Dormir bem, se alimentar bem, fazer exercício físico. Isso tem um impacto gigantesco na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida. Então, se você não dormir bem, se você se alimentar mal e você não praticar atividade física, não tem como você querer ter a tua cabeça tá boa. Não vai sofrer influência disso. Se você não dorme bem, você tem dificuldade de concentração, você tem dificuldade de memória, você tem dificuldade até de regulação emocional. Nossa. Quem nunca dormiu péssimo e ficou super irritado, super estressado, descontou nas pessoas porque não estava dormindo bem. Então, tem muita coisa que dá pra gente usar, assim, entender a utilidade da psicologia sem se misturar com a fé. Que são coisas do nosso corpo, da nossa mente, de coisas que são muito... Não precisa espiritualizar tudo. Não precisa, exato. Mas você acha que tem algum lugar, algum ponto aí que talvez fique... que não seja saudável? Tipo, você misturar a psicologia com a fé? Ou você acha que tem? Ah, tem. Eu acho que tem o lugar de cada coisa, sabe? Eu... como psicóloga, e muita gente também sabe que eu sou cristã, eu já ouvi muita coisa, assim. Eu, por exemplo, como cristã, atendia basicamente cristãos na minha clínica. Algumas pessoas que não eram, mas muitas que eram. E que vinham, por exemplo, de uma outra experiência com uma outra psicóloga. Tem dos dois lados, né? Tem psicólogos, às vezes, que não são cristãs, não compartilham da mesma fé que o paciente. E elas questionam, julgam ou induzem para fora da fé e dos valores. Tem muitos casos disso. Mas também tem os casos da psicóloga que espiritualiza as coisas na sessão. Que entrega uma palavra na sessão, ou que fala, olha, você tem que... vamos orar sobre isso. Então, tem pessoas que não respeitam esses limites desses lugares. É diferente se você vai num aconselhamento pastoral e a pessoa pode se utilizar de ferramentas da psicologia e da Bíblia, e é um lugar para isso. Sim. Agora, se a pessoa vem para mim no setting terapêutico, que foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, eu preciso entender o meu limite aqui. Eu não tenho como misturar. Às vezes eu tô ouvindo a pessoa e falo, cara, tem coisa aí que é espiritual, posso até falar para ela, olha, eu consigo te ajudar até aqui. Daqui para frente você precisa. Eu já atendi uma pessoa até que ela tinha uma fé diferente da minha, tinha uma outra religião, mas eu consegui atender ela e ajudar naquilo que competia a minha prática. Mas ela, por exemplo, ela acreditava em outras vidas. E ela às vezes queria trazer coisas para a sessão disso. Eu falava, olha, outra vida a minha porque eu acho que isso aqui é o impacto do que eu vivi na outra vida. Eu falei, olha, eu não vou entrar no mérito de que se isso existe ou não, isso é uma crença sua, mas o meu trabalho só consegue te ajudar nessa vida. Não tem ferramenta para trabalhar outra vida, outra realidade. E aí, então é um exemplo assim, a espiritualidade continuar com ela. Sim. A espiritualidade e a religião não são... Aliás, a espiritualidade, a religiosidade e a psicologia, a ciência psicológica não são... elas não se... Não é uma coisa contra a outra. Elas podem caminhar porque a espiritualidade, a religiosidade é uma esfera da vida da pessoa. Eu vejo também, tem tudo também a ver, né, Alana, dos pontos de vista. Ou seja, como você vai enxergar certas matérias, certas ciências. A ótica, né? Isso, então, do mesmo jeito que você pode pegar uma ciência... mais humana, onde a gente está falando, e você enxergar ela ideologicamente para um lado, você pode enxergar ela ideologicamente para um outro. Então, acho que são nesses lugares onde elas fazem sentido, mas onde também uma coisa pode acabar fazendo lados opostos. Então, é tudo a maneira que você enxerga. E existe uma dificuldade hoje, porque assim, por exemplo, um cristão, ele... Cara, a gente sempre fala, cara, por que você não procura um psicólogo, vai fazer uma análise e tudo mais? E aí existe uma dificuldade, porque às vezes seria bom ele encontrar um psicólogo que pelo menos enxerga ou entende a fé dele. E que não vai... nem que vai ser uma psicologia cristã, não. Mas isso. Porque eu sei que você é cristão, porque eu também sei. Então eu entendo a maneira que você pensa, eu posso te ajudar a tratar. É uma polêmica. Eu já respondi... Uma empatia e até uma compreensão melhor. Por exemplo, assim, até tava vendo This Is Us esses dias, vocês já viram. E aí tem muito com... o Randall é uma série muito boa. Eu recomendo que assistam. O Randall
ele é um cara negro e ele, em determinado momento, decide procurar terapia. E ele, por querer trabalhar questões que tinham a ver com a história de vida dele, ele era adotado, e questões da próprio preconceito que ele já tinha passado, ele preferiu buscar um terapeuta que fosse negro também. E aí, assim, tem problema? Não. Uma pessoa branca não ia poder ajudar ele? Talvez ajudaria. Mas uma pessoa que passou pelas mesmas coisas e que consegue entender aquilo, consegue ajudar e ter uma empatia, uma compreensão muito melhor. Do que eu, que talvez ela vai falar, eu vou tentar ajudar, eu posso ler sobre aquilo, mas eu não vivi. Então, é a mesma coisa que eu já ouvi, não pode falar isso, que a pessoa tem que procurar um psicólogo cristão. Mas, cara, o psicólogo cristão, de fato, vai conseguir entender a realidade. Não é que ele vai te dar conselhos, ou ele vai dizer coisas sobre a tua fé, vai te respeitar ali no teu livre-arbítrio, até se você não quiser seguir aquilo, mas ele entende o contexto.